que é bom e bonito, a gente quer que dure muito tempo, né? Por isso que há 11 anos o Museu Afro Brasil está aqui em São Paulo, pertinho da gente. Eu tô impressionada com a minuciosidade da decoração e dos detalhes que tem aqui. Você acha que tem muita gente que chega aqui curiosa, ou a maioria das pessoas conhece a nossa cultura afro? Infelizmente, nós não conhecemos muito sobre essa cultura, né? É uma cultura que está sendo ainda desenvolvida aqui no Brasil, do ponto de vista do conhecimento dela, né? Mas há ainda, certamente, muitas pessoas que se interessam, gostam e, embora não saibam, fazem muito parte dessa cultura afro-brasileira, mesmo não sendo negro, né? O Museu Afro Brasil não é um museu do negro, não é à toa que o seu nome é Museu Afro Brasil, né? Que não é um museu apenas para negros, e sim para todos os brasileiros. Logo que a gente entra, assim, tá tudo lindo demais, né? Mas como é que é dividido o passeio aqui? Então, nós temos vários núcleos, né? O núcleo de religiosidade afro-brasileira, religiosidade católica. Temos uma parte que trata apenas das artes em geral, desde o período barroco, foi muito importante, né? Até chegando no período modernista, contemporâneo. E temos um pouco também de arte popular. Temos ainda outro núcleo que trata da história do Brasil, da perspectiva do negro, que é constituído com fotografias de personalidades negras que foram importantes para a história do Brasil. Temos um núcleo de trabalho e escravidão, um outro núcleo que trata da arte africana. E além desses núcleos, temos também um núcleo que trata apenas das festas, né, as grandes festas populares do Brasil. Bom, já dá pra ver aqui as características das festas, né? Os tambores. Que festa é essa? Essa é uma das festas mais populares que nós temos no Brasil, que é a Congada, onde se elege, né, um rei e uma rainha, que simboliza, na verdade, o centro de todas as atividades que eles desempenharam ao longo do ano. Isso aqui provavelmente é no tornozelo, né? Aqueles tambores pequenininhos. Exatamente. Na África nós temos muitos instrumentos que eram utilizados no corpo, né? E essa cultura também acabou aparecendo aqui no Brasil, dentro dessas festividades populares. Essas caras, essas ranhuras, todos os detalhes. Tô falando bobagem? Não, tudo feito à mão, né? Não, de forma alguma. De fato, dentro do Brasil, né, a tradição popular brasileira é uma tradição muito pautada pela mão, né? O próprio trabalho escravo no Brasil foi um trabalho feito à mão. Então, os instrumentos musicais eram feitos à mão, as próprias roupas que eles usavam nas festas também produzidas à mão. Dessa festa aqui a gente vai pra qual? Bom, então é interessante falar, né, um pouco da festa do boi, né, já que é uma das festividades também mais importantes do Brasil, principalmente lá no Maranhão. É, na verdade, uma representação teatral. Sempre tem as mesmas figuras, né, representadas pelo vaqueiro, né, o boi. Também tem a figura da Catilina, né, e em algumas regiões acrescenta-se outros personagens, né, um cacique. É bem interessante porque trata de uma das questões que são muito prontas do nosso cotidiano, nossa cultura. A ideia de que a mulher grávida, ela tem alguns desejos. E essa mulher Catilina, ela tem o desejo de comer a língua do boi. Gente, eu já passei um aniversário comendo língua de boi. Agora eu tô me sentindo tão... Catilina, que fala? Catilina. Catilina, que lindo. Agora, o que significa o boi nisso tudo? Bom, algumas pessoas associam o boi a Cristo, por exemplo, né? Que o Cristo nasceu, viveu, foi sacrificado e teve a ressurreição. A festa é dividida em momentos, né? Tem o momento do nascimento do boi, a morte do boi e tem o momento da ressurreição do boi. Mas, na verdade, a festa do boi é uma festa de máscara de boi, assim como ocorria na África. As tradições que eles tinham de usar máscaras de boi era uma forma de fazer uma aproximação dos seres humanos, né, da sociedade, com a natureza. Vamos lá para outra festa, porque tem muita festa. Se vocês olharem aqui para cima, é uma festa chamada Casumbá. São máscaras que fazem representações de animais, de bichos.
muito semelhantes a máscaras que são até utilizadas ainda hoje na África. E é bem interessante a ideia que está por trás, que é a associação muito próxima, né, com a África. Quanto nossas tradições brasileiras, elas estão muito próximas da África. Essas daqui estão sorrindo, né? Por que tanta simpatia? Algumas máscaras sorriem, outras choram. Como é uma representação teatral, o objetivo seria um pouco também mostrar essas características, são características humanas. Outra coisa que é puramente humana são aqueles chifres ali, né? Puramente humano. Tem alguém no meio desses chifrudos que destoa. Aliás, dois. Um parece um unicórnio e um parece um capetinha. Nem todas as representações com chifres são associadas diretamente ao diabo. Na África, certamente não. Nenhuma. Não existe diabo na África tradicional, né? Então, todas as máscaras africanas, se vocês virem, chifres, na verdade, não tem nada a ver com o diabo, né? Mas, às vezes, as pessoas, nós aqui brasileiros, acabamos associando isso por causa da nossa própria cultura. Essa daqui é uma festa que ocorre em Goiás, da Cavalhada. A máscara é feita de papel machê. E a gente já viu tudo de festa? Não vimos, porque nesse museu não tem espaço suficiente para colocar todas as festas que nós temos. Aqui só tem um pequeno exemplo, né, dessas grandes riquezas culturais que nós temos no Brasil. Pequeno. Quantos 1.000 metros quadrados tem aqui? 15 mil metros quadrados. Pequeno, tá? Não esquece que é pequeno. E que falta espaço. De tanta coisa que tem.